esse vídeo, nós estamos fazendo para trazer algumas informações importantes sobre sucessão pastoral. Os meninos aqui ainda são novos, eles não viram tudo que já aconteceu em termos de sucessão pastoral nas igrejas por aí. Já vi muita coisa. Não tenho nenhuma pesquisa, mas eu creio que 80% acho que não deu certo. Não dá certo 80%. Porque fica traumas e uma parte votou a favor, outra parte votou contra. Aquele pastor que vem não conhece a realidade da igreja, a igreja também não conhece muito bem. Sucessão é complicado. É uma mudança que gera crises. Mesmo no nosso caso, essa mudança vai gerar crise, mas são crises de dimensão muito pequena. A nossa sucessão, eu não tenho conhecimento de alguma igreja que fez assim uma sucessão como a nossa. Não sei se vocês já fizeram alguma pesquisa, viram alguma coisa? Não. Não? Esse formato é diferente. Agora, alguma coisa precisa ser dita antes. A gente brinca com a igreja que para substituir um pastor de 40 anos na mesma igreja e de 76 anos de idade, um só não dá, precisa 3. Agora, deixa eu explicar direitinho, não faça um juízo precipitado, não. Por quê? Porque qualquer um deles que estão vivendo na igreja há muitos anos, daqui a pouco eu vou dizer para vocês, qualquer um deles se assumisse sozinho, ele sentiria um peso muito grande, muito grande. Por exemplo, Davi, você começou com quantos anos aqui na Pipa? 3 anos de idade. 3 anos de idade. Comecei com 10 anos, fazem 27 anos já. 10 anos de idade. E o pastor Abimael já está conosco há quanto? Não vou deixar você fazer piadinha, não. Está conosco há quanto tempo? Há 25 anos agora, em março. 25 anos. Qualquer um deles, se assumisse sozinho, sentiria um peso muito grande. Daí veio aquela ideia, essas ideias vão vindo, eu creio que é tudo direção de Deus, não tenho dúvida nenhuma, de trabalhar com os 3. Porque os 3 já têm um conhecimento da igreja, a igreja os conhece muito bem, todos com família constituída aqui na igreja. Fala um pouquinho sobre sua família, Davi, quantos são? Bom, eu sou casado, esse ano vai fazer 14 anos de casado e eu e a Adriana temos 3 filhos, né? Lila, Andrew, John, 9, 8 e 3 anos de idade. Ricardo? Eu casado com a Camila, a gente cresceu junto aqui na igreja, casados há 14 anos, 3 filhos, a Laila de 10, Isabela de 7 e o Gustavo de 1. Eu sou casado há 22 anos, completando agora em 2020. Sou pai do Daniel, que em abril completa 18, e a Giovana, que completou 15 agora em dezembro. É interessante que os 2 praticamente cresceram junto com as esposas. Sim. Você também teve envolvimento com a FAP, você chegou aqui há 25 anos atrás, você não tinha namorada? Não, eu era pastor de adolescentes, ela frequentava os jovens, nos conhecemos e aí então depois começamos a namorar e casamos. A graça superabundou. Bastante. Ok. Agora, a pergunta que vocês fazem é a seguinte: vai funcionar 3? 3 mandando funciona? Tem muita gente que está descrente. Quanto à igreja, não há problema, não. A igreja está vibrando com os 3. O Davi tem uma característica mais de um empreendedor, mais visionário, né? O Davi é aquele que olha para frente e vai atropelando todo mundo. Ele ama aspectos administrativos também. O Ricardo já é mais um profeta. É aquele que bate duro. E o pastor Abimael é o teólogo da turma. Então essas são as características. Com essas características diferentes, como que vocês trabalham? Vocês se completam ou se degladiam? Como que acontece isso? É muito gostoso porque esses e outros aspectos, por exemplo, eu poderia citar o pastor Abimael também, com a experiência de mais tempo de nós 3, né, que mais tempo de pastoreio, muito o feeling do povo, do rebanho, e essa percepção muito aguçada de como estão as pessoas, e isso vai um ajudando, completando o outro.
E é gostoso porque a gente vê isso no Novo Testamento, né? Os dons diferentes que Deus dá como presente para a igreja. A gente vê os exemplos de vários presbíteros, vários pastores à frente de uma igreja, ajudando, trabalhando juntos. Então nós estamos, vai redescobrindo a beleza desse modelo bíblico. Vocês perceberam que eu fiz uma pergunta para ele, ele não respondeu, eu estou vendo, ele falou, nós. Então já existe. E você como pensa? O que é legal, assim, é que, pelo fato, assim, eu ter as minhas áreas fracas e eles vão complementando, isso não quer dizer que, então essa parte eu não vou cuidar, você cuida. Mas tem o pastoreio, o ensino mútuo, então eu tenho dificuldade em questão de planejamento, administração, então Davi me ajuda, não é que eu jogo para ele. Então isso é legal porque, além da igreja não ficar com falta de nenhuma dessas áreas, a gente mesmo cresce um com o outro, isso é muito legal. Isso torna também o complemento, o ministério menos pesado e prazeroso, porque realmente, assim, a gente tem as demandas do ministério, mas a gente também pode exercitar o nosso chamado, o dom que Deus deu para a gente, aquelas aptidões mais específicas. Então a gente pode exercer isso e também complementar um ao outro. Então é gostoso você fazer o que gosta, mas no ministério você não faz apenas o que gosta. E aí, em 3, eu acho que dá para a gente ter aquele contentamento, aquela alegria em fazer o que gosta e também, à medida do necessário, fazer aquilo que é necessário também. Nós cremos no sucesso total desse novo modelo. E nós começamos a trabalhar com a sucessão há mais ou menos 5, 6 anos. E jogando aqueles balãozinhos para a igreja e dizendo da idade, como é que fica, tal. Quando chegou o momento, a igreja já assimilava muito bem a sucessão. Agora, entre vocês 3, 2 anos vocês já estão, eu já liberei vocês, para vocês. E nesses 2 anos, como tem sido a experiência? Foi interessante porque o que o pastor Mendes montou junto com a liderança em 2018, tirou 2 meses de sabático e deixou a gente experimentar as rédeas, por assim dizer, e como que seria trabalhar junto. Já foi um período de ajustes. Aí ano passado, de novo, mais 2 meses, e aí tiveram algumas situações novas para a gente lidar de novo, então foram diferentes as experiências, né? Teve batismo, teve culto administrativo, teve algumas coisas a mais da vida da igreja. Muitos funerais, né? Acho que uma semana teve 5, né? Foi várias questões diferentes. Os membros da igreja estão preocupados com isso. Mas foi gostoso a gente se ajeitando, e como o Ricardo falou, esse pastoreio mútuo, aprendendo essa comunicação direta de, às vezes, né, confrontar em amor e encorajar e como aprendendo a ajustar dentro do dia a dia e das demandas do ministério. Acho que uma coisa que foi importante também nesses últimos 2 anos, uma vez que foi passado esse modelo, também é a gente crescer em amizade, né? A gente se conhecer. Porque uma vez que vão ser 3 na liderança da igreja, se cada um pensa de um jeito e um não conhece a mente do outro, iria dar problema. Então ter esse tempo de transição foi muito importante, tanto para nós como para a própria igreja, né? Então tem sido muito bom, a gente tem investido bastante tempo conversando, não só sobre questões de ministério, mas também de vida pessoal, para a gente crescer em amizade. E rindo juntos, né? Isso talvez pareça uma coisa muito secundária, mas o fato de poder dar risada juntos e um do outro, né, também é uma coisa, pelo menos para mim, me dá muita tranquilidade, demonstra essa amizade, esse relacionamento. E uma coisa assim, que nós trabalhamos juntos agora nessa fase mais próxima, mas a gente tem uma história de trabalhar juntos, né? Trabalhamos juntos na época de adolescentes, depois como colegas no ministério, né? Quantas vezes íamos até Socorro quando o Ricardo estava lá, ou apoiávamos na questão do pastoreio do Davi na área de adolescentes, eles ajudando na parte de educação, a pregação de retiros. Então, já havia também esse outro formato que nós trabalhávamos juntos também, né? Aqui na PIBA nós não trabalhamos com unanimidade, trabalhamos com consenso. Para mim o consenso é bíblico, porque o consenso muitas vezes leva você a abrir mão de um direito, de uma opinião que você acha que
a sua vai resolver o problema e as outras não. Isso aqui não existe. Sempre nós trabalhamos. Antes de levar qualquer desafio para a igreja, nós do colegiado trabalhamos, havendo consenso, levamos para a liderança espiritual. O que é a liderança espiritual aqui na igreja? Explica para eles, que eu achei interessante. A liderança espiritual são os nossos presbíteros, misturado com presbíteros e diáconos, né? Então um ministério mais de investimento em vida espiritual, alguns mais na parte de logística. São homens reconhecidos e escolhidos pela igreja, passaram por um processo de treinamento aí de alguns anos e depois confirmados com essa liderança espiritual. Então são aqueles que nos ajudam no pastoreio, mas não são pastores de período integral na igreja. É interessante que aqui, para ser um presbítero ou presbítero também com características de diáconos, tem que passar pelo crivo de Tito 1 e 1 Timóteo 3. Não tem quebra-galho. É marido de uma só mulher, que governa bem a sua casa, tem os filhos crentes, não abrimos mão. Certa feita até um colega me disse, olha, com essa firmeza de vocês aí, acho que você nunca mais vai ter líder. A gente tem líder para exportar, se possível for. É isso que leva a igreja a aceitar tão tranquilamente o processo. Fale um pouquinho sobre consenso entre vocês. Consenso. De novo, não é um modelo novo aqui, porque é algo que tem sido trabalhado na liderança. Então, nós três com essa responsabilidade à frente da igreja, a gente trabalhar uma ideia juntos, estarmos na mesma página antes de levar adiante para os demais. Então, e aí se um discorda, nós vamos orar a respeito, procurar na palavra de Deus, talvez esperar e pensar mais. Mas uma vez então que nós estamos juntos nisso, e pode ser até como o pastor falou, um de nós falou, olha, eu não sei, mas já que vocês dois estão tão tranquilos com isso, eu estou com vocês. E aí, unidos, a gente leva adiante. Mas tem esses círculos de segurança também. Então, não é uma pessoa sair correndo com suas ideias e tudo, não. Nós três, aí tem os demais da equipe pastoral, junto com a liderança espiritual e, por último, sim, a própria igreja. Né? O que é interessante, às vezes as pessoas ficam preocupadas em relação a decisões rápidas. Né? Geralmente, decisões rápidas não são de assuntos muito complicados. Então, uma vez que a gente já tem essa amizade, a gente tem a mesma linha a mesma filosofia de ministério, acho que decisões rápidas são tranquilas de ser tomadas, dependendo da gente conversar. Né? Agora, decisões que a gente não tem acordo, né, aí são decisões de assuntos talvez mais profundos, implicações maiores para a igreja, a gente precisa tomar rápido. Né? Nem deveria. Né? Não deve. Né? E aí, então, isso é importante. Uma vez que a gente está bem, aí levar para os demais pastores do colegiado, para a liderança, ou até mesmo algum assunto que a gente vai ter dificuldade, o colegiado de pastores e a liderança vai nos ajudar também a tomar boas decisões. Uma coisa importante acrescentar também é a questão da discordância. Acho que tem dois aspectos da discordância que a gente pode destacar como importante. O primeiro é quando cada um de nós pode trazer uma ideia, né? Eu, por exemplo, trago uma ideia. Então, eu sei que a partir do momento que aquela situação, aquele problema é visto por outros dois, a solução não é individual. Outras pessoas estão olhando aquele problema e a resolução pode ser até mais ampla, porque afinal de contas, não só estou vendo de um lado. O Ricardo está vendo aqui, o Davi aqui, então a avaliação é mais completa. E o outro lado da discordância, que é benéfico entre nós, é a questão que a gente tem uma transparência e uma liberdade. Se eu sempre falo, né, se nós três, dois pensam iguais, ou os três pensam iguais, a gente é desnecessário, pelo menos dois. Então, quando há essa discordância, a gente pensa assim, eu posso emitir minha opinião, mas ela vai ser melhorada pela avaliação dos outros dois, e também esse aspecto de que, na realidade, eu preciso ter a humildade, eu preciso lembrar, olha, realmente vocês me abriram um lado aqui que eu não estava pensando, vocês estão certos, eu estou errado. Então, humildade e transparência tem sido muito benéfico nesse processo de chegar ao consenso. Nos últimos dias aí,
Aliás, no último ano eles perguntaram, podemos ter nossa reunião, nós três sozinhos? Toca o barco. Já aconteceu dessa reunião só de vocês trancados aqui numa sala que ninguém está vendo, em que vocês apontaram algum defeito um do outro? Olha, acho que aqui você teria que melhorar, assim. Vocês têm essa liberdade? Graças a Deus temos, e é muito interessante a gente ver que pessoas estão nos pastoreando. Esse conceito é muito importante. Eu tenho 2 pastores que cuidam do meu coração, da minha vida, das minhas palavras. Então isso tem sido muito bom. É a mesma coisa. Tem sido uma grande ajuda para a gente não chegar. Não, cheguei. Né? Agora, não. Mas como falta muitas vezes para pastores quando estão isolados ou sozinhos de alguma forma, de não ter esses equilíbrios de outras pessoas usados por Deus para lapidar nossas vidas e nos ajudar a continuar nesse processo de santificação. Isso tem sido muito benéfico na minha vida, nesse processo. Acho que foi uma das últimas reuniões, né, Vini, que você trouxe uma visão da área forte de cada um, a área fraca de cada um. Foi uma conversa bem aberta, transparente, e que nos ajudou, beleza, eu não preciso tentar parecer ser o que eu não sou nessa área, porque já está bem claro para os dois aqui, então a gente trabalha bem com isso. Em termos assim de confiança quanto ao futuro, olhando para a igreja, olhando para essa transição, lá no fundo, quando bota a cabeça no travesseiro, vocês se sentem seguros? Eu acho que um aspecto que a gente tem é muito temor e tremor na posição. Porém, a manifestação da igreja no domingo trouxe paz ao meu coração, muita responsabilidade, mas com muito temor e tremor. Quando pensa sobre a responsabilidade do futuro, não vai ter mais o pastor Mendes, né, para jogar bomba, né? Vem um frio na barriga, ansiedade. As 3 coisas me encorajam. Primeiro, uma convicção de quem vai direcionar o ministério é a liderança da igreja. Então, se eu estou aqui hoje foi porque a liderança trouxe, então Deus mostrando sua vontade através da liderança. A segunda coisa é o próprio apoio dos colegas no colegiado. Então, por exemplo, esses últimos tempos falou bastante do trio que vai fazer a sucessão, mas tem outros pastores aqui. E a reação deles é fantástica. Não é de inveja, não é de ciúmes, pelo contrário, é de apoio, de respeito. Então, isso traz muita tranquilidade. E o que eu vou falar, a reação da igreja, o apoio da igreja, como eles têm apoiado e confirmado que essa vontade de traz tranquilidade. A PIBA é uma igreja bíblica. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Qualquer decisão tem que estar baseada na Bíblia. Vocês acham que, por exemplo, numa disciplina bíblica, vocês vão se divergir ou vocês vão estar unânimes na disciplina, na forma de ver o pecado, da restauração? Vocês acham que vocês vão ter problema nisso? Eu acho que assim, nós trabalhando juntos, e claro, o pecado traz cada situação complexa que precisa de tempo para debruçar sobre aquilo, como tratar, mas a palavra de Deus nos orienta, e nós temos essa mesma convicção. Então, a partir da palavra de Deus, lidando isso, levando, eu creio que isso será com os desafios, sim, não é uma coisa simples pastorear uma igreja, mas eu creio na união da palavra de Deus, essas convicções, do Espírito Santo conduzindo, juntos uns com os outros e os demais, porque eu creio que isso não será um problema. Eu acho que a base da palavra de Deus é que vai sustentar essas decisões em termos de disciplina. Eu acho que a questão da disciplina em si não é o problema. Talvez uma divergência em termos de tempo, do que fazer, né? Mas algo que acontece aqui é que geralmente é um dos pastores que está mais próximo da situação. E esse pastor que está mais próximo, ele vai informando os outros 2. Então a gente vai caminhando junto. Acho bem difícil acontecer alguma divergência séria. Muito difícil. Eu acredito que um elemento que nós aprendemos com o Senhor também é esse lado de que qualquer divergência ou opinião tem que ser na ideia, jamais na bola.
Pode acontecer até que... Na canela. Na canela. É, que Na acontece. bola, na É bola, que sim. eu não entendo muito de futebol, então... Não precisa nem dizer isso, ficou claro agora. Pode ser até que a gente vai como aquele zagueiro mais que chega atrasado, raspa na canela, mas vai lá pedir perdão e tudo. Mas esse é um princípio que é um pilar em tudo que a gente fez na liderança ao longo, que a gente aprendeu com o Senhor. Podemos divergir na ideia, jamais na pessoa. E isso é muito importante. E pode ver aqui que nós temos a mesma base, o mesmo fundamento. A palavra de Deus, no caso, o conceito de disciplina. E quando pensamos em dar uma opinião, então é com muito cuidado, muito respeito, para ir na ideia, jamais na pessoa. Como que vocês veem a PIBA, vocês agora assumindo, olhando para a história, que é uma igreja que sempre primou por expor a palavra de Deus? Como que vocês, olhando para a história da PIBA e assumindo agora, como que vocês analisam isso? Acho que é uma coisa que me dá tranquilidade, assim, porque a gente não precisa inventar. Então, o pastor Mendes está saindo, então o que a gente vai fazer para manter a dinâmica da igreja, para manter o pessoal animado? Porque a base sempre foi a palavra de Deus. As pessoas chegam aqui, lógico que cada igreja tem o seu estilo, e o estilo da Bíblia chama bastante atenção, mas sempre o fundamento é a palavra. Eu gosto de vir aqui porque aqui a palavra de Deus é ensinada e é praticada. Então, para nós fica tranquilo, porque não é aquilo que o Ricardo, o Bibo, o Davi tem para oferecer. É o que a palavra de Deus tem para oferecer. É interessante isso. Eu estava, esses últimos dias, pensando um pouquinho na transição de Moisés para Josué, e depois de Josué para ninguém, né, em Juízes. E Bagunçou um pouco, né? bagunçou bastante, E de Moisés para Josué, aquela questão de ser forte, corajoso, e de meditar, se manter na palavra dia e noite. E essa foi a questão. E foi algo que tem falado muito ao meu coração diante dos desafios de uma igreja desse tamanho, o legado e o peso desse legado. Pensando, não, essa simplicidade, está na palavra, confiar em Deus. Mas também olhando para frente, de Josué, e nos primeiros capítulos de Juízes, depois que Josué morreu e o povo começou a se desviar tudo e Deus deixou alguns povos, alguns problemas para Israel e ele deu vários motivos ali, mas um dos motivos é justamente para ver se a nova geração também iria obedecer a Deus. E quando a gente olha para frente, vê, olha, existem problemas no horizonte? Claro que existe. E às vezes, e agora, como vai ser isso? E fala, peraí, Deus não prometeu que, não, vai estar tudo amarradinho, não vai ter mais problema, agora vocês assumem. Não, tem pecado a ser lidado, tem a vida a que se seguir. Mas é nisso de novo, para o desafio de continuar apegados à palavra, confiando em Deus, em obediência à palavra, e Deus vai continuar guiando. Eu acredito até nesse aspecto 3, ajuda a gente a manter também a qualidade histórica do púlpito da PIBA. Então a gente pode fazer aquele rodízio, né, ao pregarmos, ou os outros, ou um de nós, outros dois ou um de nós, está ali pastoreando, discipulando, aconselhando e mantendo a qualidade alta do púlpito da PIBA, que é histórico, e também até com outros pregadores que nós temos o privilégio de ter na nossa igreja. Então, sempre o púlpito foi um valor muito forte. E isso é uma das marcas da igreja. Agora, uma pergunta que não quer calar, acho que ninguém falou isso até hoje, né? E a esposa? Eu não vou falar as esposas, porque a esposa sua, a esposa sua, a esposa. Como que elas estão nessa nova etapa? Tem sido gostoso ver o apoio que elas têm nos dado e como elas estão também... Vamos falar ela, você? Porque quem ouve chama ela, será que ele tem várias esposas? As 3. Como que elas têm formado uma grande amizade e parceria nisso. E o papel principal delas de apoio, nos ajudando, elas são essenciais. Senão a gente não consegue ministrar. De novo, como esse processo de transição tranquilo também tem ajudado
a esposa ficar tranquila também nesse processo. Porque se de repente, muita pressão, até saber lidar com as coisas, mas aí, uma vez que está acontecendo com calma, já está no processo há bastante tempo, então isso que é tranquilizado também. Uhum. É interessante esse lado de que também cada uma das nossas esposas aqui, né, ela teve a influência e o papel da Dona Cida também, né, como modelo. Como Quem é Dona Cida? Dona Cida, quem é Dona Cida? A minha esposa. Ah, esposa totalmente, né? Então, ao longo da história da nossa igreja, é uma marca sobre o papel da esposa na igreja, a esposa do pastor na igreja. E a Dona Cida deixa esse exemplo, esse legado de uma mulher muito presente ao nosso lado, mas sem estar no holofote, sem estar ali mandando. Muito pelo contrário, fazendo trabalho de bastidor, de discipulado, acompanhando, indo, apoiando, uma visita, e uma a uma ali. E isso é uma marca também que cada uma da nossa esposa tem recebido. Alguém já perguntou, é verdade que na sua igreja a mulher não tem vez? Vocês não conhecem a Bíblia. As mulheres têm um trabalho aqui fantástico. Agora, olha a importância da mulher. O Davi jamais seria um pastor se não fosse a Adri. Sim. Ricardo jamais seria um pastor se não fosse a Camila. A pastora Abimael jamais seria um pastor se não fosse a Fá. A Fá. A gente chama de Fá, tá bom, né? Tá bom. Tá. Você chama de Fátima. Aí vai para Fátima, né? Complica. E isso significa o quê? Que elas são o respaldo para que eles sejam... Elas qualificam vocês. Olha a importância. Se elas não fossem uma mulher centrada na palavra, obediente, submissa ao seu marido, você não seria pastor. Então, vocês precisam louvar a Deus pela vida da sua esposa, cada um. Correto? Com certeza. Agora, recordando um pouquinho, domingo passado tivemos o grande culto da Assembleia Administrativa Extraordinária, e as congregações vieram, tivemos uma grande feijoada. A aprovação dos 3 e desse sistema de colegiado titular com 3, a aprovação foi tão rápida, mas tão rápida, que eles saíram para que nós tratássemos o nome deles. Eles nem chegaram lá no salão, já precisaram voltar porque a igreja tinha resolvido. E quando eles entraram, eu falo, como vamos recebê-los? A igreja toda, em pé, rompeu em aplausos que quase que eu precisei falar, para, chega. E foi algo fantástico, algo maravilhoso. Terminando o nosso bate-papo, ficou alguma coisa que um de vocês acha que é importante frisar? Tem uma coisa. Eu acredito que, e aí eu quero desafiar você nesse aspecto, tem um papel muito importante que é o papel do senhor, como nosso mentor, mentor de anos, e agora mais específico nessa área de liderança, de pastoreio mais próximo, trazendo situações, nos ensinando em muitos aspectos. Eu acho que esse é talvez, do calcanhar de Aquiles das sucessões, né? O pastor que vai sair, ele não pode se omitir, ele não pode, vamos embora, é o problema de vocês. Não. Tem que preparar, tem que investir, quantas manhãs ao longo desses anos, né, tardes, horas nós conversávamos coisas profundas, importantes, às vezes jogávamos conversa fora, mas tudo com o propósito de fazer a unidade. E fica marcas no nosso ministério desse mentoreamento que não podemos esquecer desse papel. Cuidado com o orgulho. Porque pegar um ministério como o do pastor Mendes, 40 anos, tudo que Deus fez, o tamanho da vida, o alcance do ministério dela, isso mexe com orgulho. Eu sei que com certeza o pastor luta com isso. Sem dúvida. E eu tenho certeza que o processo de sucessão, na maioria das vezes, não acontece por causa do orgulho do pastor. Porque se você vai preparar bem o próximo, e o próximo pode ser melhor do que você, ou então, se você está preparando o sucessor, quer dizer que uma hora você vai sair e aquilo não vai mais ser seu. Então, eu acho que esse é o grande problema. O interessante é que a gente sempre pensou
Eu lembro na época de jovens, adolescentes, o senhor fala que os seus filhos pensam sobre isso, né? Não, o pastor Vitor nunca vai conseguir largar a filha, né? E, de certa forma, a gente pensar no fundo, tem essa ideia do orgulho, né? Isso aqui é meu, eu construí, eu não quero largar. Mas o senhor tem mostrado justamente o contrário, né? O senhor falou que o processo começou de 5 anos, eu tenho a impressão que começou muito antes do que isso. Também. Já tem anos que o senhor tem falado sobre isso, né? Então, já pensando, e como hoje o senhor se realiza nisso, num processo de sucessão bem feito, onde o senhor vai sair e a igreja vai continuar bem. Para um orgulhoso isso é ruim. O gostoso do líder orgulhoso é quando ele sai, as coisas dão ruim, e aí as pessoas, pô, pastor, a gente queria que o senhor voltasse, né? Como faz falta. Né? Isso faz bem para o nosso ego. Mas a visão do senhor é para o reino, é para a glória de Deus, é o cuidado com a igreja continuar bem. Amém. Então essa visão humilde é o que vai determinar o processo de sucessão. É aquilo, né? O pastor Luiz tem falado muito. Um bom líder, ele deixa líderes. Esse é o seu legado, parte do seu legado. Então, para nós é uma honra enorme isso. E também nós vamos precisar ainda desse mentoreamento, né? De ouvir e desses conselhos. Mas o nosso desejo de que essa fase agora de curtir o que Deus tem feito usando o ministério do pastor, e eu acho que também nosso sonho de que isso que tem sido um benefício para nós e que vai continuar, seja também para tantos outros pastores ao redor do Brasil e fora, de ter esse conselho, ter esse acesso, para também construir, voltar para a palavra de Deus e construir uma igreja a partir da palavra. E para nós a grande alegria é ver uma história que a Pipa já está numa direção bíblica e nós precisamos agora aprofundar isso e ajudar isso a crescer cada vez mais e buscar na palavra de Deus como ajudar a igreja a crescer dentro daquilo que o Novo Testamento, toda a palavra de Deus nos ensina. Ok, gente, eu acho que nós trouxemos para vocês aí informações que dá para vocês pensarem, olha, eu acho que vai dar certo. É claro que todos eles precisam da direção do Espírito Santo de Deus, são homens falhos, aqui tem palmeirense, São Paulino, então não é um grupo perfeito, falta aí alguém. Essa foi uma boa parte da transição, né? O corintiano para palmeirense ficou bom. O nível das piadas a gente vai manter, pode ficar. O Bima se esforça em fazer piadas e a igreja, pela graça, responde com algum sorriso. Essa é uma das partes que a gente reconheceu que é a parte fraca dele. A parte fraca dele, né? São as piadas. Eles não têm esse humor. Mas, gente, a igreja está vibrando. Vocês não têm ideia, a alegria, a paz que a igreja está sentindo com todo esse processo. Eu quero fazer outro vídeo falando um pouquinho sobre transição. Tá? E eu vou talvez fazer sozinho, porque conhecendo um pouco o ambiente dos evangélicos no Brasil e principalmente dos batistas, olha, tem transições aí que são verdadeiros desastres. Gente que busca alguém de longe para pastorear a igreja e vem e não dá certo, a igreja não gosta, demora para assumir a confiança, é um desastre. A igreja sabe o que tem que fazer? Preparar os seus sucessores, preparar os seus pastores. Por isso que nós temos aqui uma escola de pastores. Gente, pastor aprende a pastorear na igreja, médico aprende a ser médico no hospital, engenheiro aprende a ser engenheiro na obra. E aqui, pela graça de Deus, 3 anos de idade, 10 anos de idade veio aqui, há 25 anos, e não tem idade para você, estão aqui e cresceram com a igreja. Eu imagino o Davi tem professora já na idade bem velhinha aqui da igreja que ensinou você. Meu pastor de adolescentes, tem um galinho. Que vai ser pastor de adolescentes? Gente, não, eles estão casados também, é uma coisa que você ajudou. Foi o Antônio da história. Eu também ajudei muito você. Uma palavra de cada um para vocês, aqueles que vão ouvir o nosso. Ore por nós. Ore por nós. Nós gostaríamos de continuar servindo a igreja e que a igreja sirva o reino de Deus para a glória de Cristo. Conto também com as orações aí dos colegas, dos amigos aí da nossa igreja,
e incentivo a pensar com carinho a transição na sua igreja para a honra e glória de Deus. Ore por nós e que uma coisa que é muito importante para nós é aquilo que Jesus disse em relação à igreja, né? É a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é nessa visão de unidade que nós temos que você deve orar por nós também, né? Para que, de fato, a gente viva um pastoreio para a glória de Deus. Que esse vídeo sirva aí de um exemplo, de uma alternativa muito joia para a sucessão pastoral da sua igreja. Muito obrigado.